Olá, bom dia, graça e paz para vocês que me acompanham aqui. Vocês sabem que eventualmente eu fico um ou dois ou alguns dias fora totalmente e não consigo fazer a gravação do nosso vídeo aqui porque eu estava num trabalho profético com um profeta de fora de Mato Grosso do Sul. Estávamos fazendo um trabalho profético no estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Portanto, tive que ficar 2 dias off. Eu quero só justificar para você aqui a razão. E quando isso acontecer novamente, eu te peço, em nome de Jesus, que compreenda, porque quando eu vou ficar offline, eu não posso comunicar. Mas estamos aqui para dar continuidade à Escola de Formação de Discípulos, os serviços comuns a todos os santos. Nós estamos falando da edificação da igreja, os serviços encontrados em Efésios 4:11 são dados por Deus, conforme Ele mesmo quiser, com vistas a equipar toda a igreja para a obra comum a todos os santos, que é o foco de nosso estudo, visto que os serviços específicos serão tratados em material posterior. Então, nós temos aqui os serviços comuns, se resumem em 2, ser testemunha. E aqui nós vemos essa missiva em Atos 1:8 e 1 Pedro 2:9, e depois edificar nas juntas e ligamentos, como diz Efésios 4:15 e 16 e Colossenses 2:19. Servindo, sendo testemunhas. Em Mateus 28, do 18 ao 20, Jesus nos manda fazer discípulos, o que se cumpre com 3 tarefas básicas segundo essa passagem bíblica. Vamos repetir Mateus 28, do 18 ao 20. Testemunhar a pessoas, batizar aqueles que se arrependeram e ensinar a guardar os mandamentos do Senhor. Atos capítulo 1, verso 8 diz que o Senhor nos capacita para sermos suas testemunhas, nos enviando o seu Espírito. Portanto, qualquer um pode falar daquilo que Jesus fez por sua vida, como diz ali Lucas 8:39. Falar de sua vida e obra, a vida e obra de Jesus, 2 Coríntios 4:5, e manifestar o poder de Deus que está presente em nós mesmos pelo Espírito Santo, Marcos 16:17. Examinando melhor o texto de Mateus, onde está a ordem de Jesus, vemos que no verso 19, o verbo ir está no original como particípio, sem um tempo definido, podendo ser melhor traduzido por tendo, né? Conforme redação dada pelo Novo Testamento interlinear. Então, nós entendemos que esse tendo ou indo, portanto, ele diz: fazei discípulos de todas as nações. A importância desse pequeno detalhe é que não precisamos ir para algum lugar específico para fazer discípulos. Nós fazemos discípulos onde nós nos encontramos, onde nós estamos, né? Em nosso bairro, na nossa escola, na faculdade, no trabalho, na rua, no restaurante. Certo irmão disse uma vez: devemos pregar o evangelho no outro lado do mundo e no outro lado da rua. Para os que ouvirem e entregarem sua vida ao Senhor Jesus, vamos um passo além, conduzindo-os ao batismo para se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Servindo, edificando através das juntas e ligamentos. Então agora nós vamos ver essa estrutura, o significado dela. No primeiro capítulo desse material, nós mencionamos que, em função do propósito eterno de Deus, nós somos incluídos no corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso, Paulo utilizou comparações com o corpo humano para ensinar verdades sobre o corpo de Cristo, para ficar mais fácil de nós entendermos essa questão, né? 2 passagens que representam bem a importância das juntas e ligamentos no corpo são a de Efésios 4:16 e Colossenses 2:19. Ali
vemos que o crescimento do corpo é atribuído à existência de juntas e ligamentos resistentes e funcionais. Existem doenças em que a musculatura vai degenerando e, com o passar do tempo, o corpo vai parando de responder aos comandos do cérebro. Nossa cabeça é Cristo e podemos, como Paulo, fazer a mesma analogia e afirmar que, se não houver na igreja juntas e ligamentos fortes, podemos até mesmo receber as ordens de Jesus, mas o corpo não responderá adequadamente. O objetivo das juntas e ligamentos é proporcional ao crescimento que procede de Deus. Sabemos que estas juntas são relacionamentos entre os irmãos pela passagem de 1 Coríntios 12, dos versículos 13 ao 27, em especial o versículo 25, onde está escrito ali, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Não existe corpo sem membros bem vinculados onde um cuida do outro. Não existe. O corpo, ele é um conjunto de órgãos, de estruturas, e que ele vai trabalhando e cada órgão é responsável pela existência, manutenção e saúde do próprio corpo e de todo o corpo. Dois vínculos se destacam ao lermos as Escrituras. Primeiro, discipulado. Usamos esse termo para facilitar, já que na prática o discipulado é uma relação de cuidado entre duas pessoas, um mais maduro e um mais novo, naturalmente, como ali em 2 Timóteo 3,10, 2 Timóteo 2,2, é um exemplo clássico desse discipulado e não é uma posição de superioridade ou inferioridade, de autoridade ou submissão. É apenas uma função diferenciada no corpo. Quando cumprimos com a ordem de Jesus em Mateus 28,19, fazemos discípulos para Ele e não para nós. Nesse trabalho, nós somos, como dizem as Escrituras, cooperadores, 1 Coríntios 3,9, do Senhor. Por quê? Porque Jesus é o modelo e Ele é o mestre, Ele é a cabeça do corpo. Nós somos chamados, como diz Efésios 1,5, para tutelar os filhos de Deus e sermos responsáveis sobre eles, formando-os conforme a orientação do Pai. E isso somente ocorre quando Cristo é formado na vida do discípulo. É a Ele que devemos reproduzir e não a nós mesmos. Discípulo não pode ser parecido com discipulador. Discípulo tem que ser parecido com Jesus. De certa forma, podemos dizer que discipular é pastorear as ovelhas do Senhor, cuidar de seus filhos como se Ele próprio estivesse cuidando de cada um pessoalmente. Esse é um princípio fundamental para um excelente desempenho dos santos. O pai pastoreia sua esposa e ambos a seus filhos, discipulando-os a Cristo. Assim também nós, quando cuidamos de nossos irmãos na fé, talvez por isso, quando Paulo chamava Timóteo e outros irmãos de filhos, meu filho Timóteo. Então, é uma estrutura de paternidade. O Pai Eterno nos chama da mesma forma como chamou a José, o carpinteiro, para cuidar de seu filho. Então, além de ser uma responsabilidade, é também um grande privilégio. O que é necessário para se formar um discípulo? Lucas 14, 33, assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. João 8,31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, como os discípulos são de Jesus, quem estabelece os critérios para a seleção é ele. Quem renuncia a tudo quanto possui e guarda sua palavra é verdadeiramente discípulo de Jesus e, se é dele, deverá ter uma relação de paternidade dentro do corpo com algum irmão que cuidará de sua vida. Quem ama Jesus, guarda, como está escrito em João 14, 23, a sua palavra. Então isso é sintomático. E é fácil cuidar de alguém que ama o Senhor
pois recebe a palavra dele com alegria, com avidez, com interesse, e algumas relações perduram com o tempo, outras não. O importante é o discípulo estar bem vinculado e não apenas formalmente vinculado. Tem que haver uma relação de amizade, de intimidade, de amor, de fraternidade, de paternidade, para que esse discípulo seja cada vez mais parecido com Jesus. Como deve ser aquele que cuida dos discípulos de Jesus? Tem critérios para o discipulador, 2 Coríntios 12:15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda mais me deixarei gastar em prol de vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? E Filipenses 2:22, e conhecereis o seu caráter provado, pois serviu ao evangelho junto comigo como filho ao Pai. Em termos de discipulado, temos sempre que lembrar que Jesus é o mestre e Senhor. Essa característica de Jesus não se transfere para os relacionamentos de cuidado que fazemos entre os irmãos. Nós somos apenas cooperadores de Deus. E discípulos também do mesmo mestre. Quem é discipulador é discípulo, sempre, sempre. Todo discipulador é discípulo, né? Paulo mostra melhor os desafios de cuidar de vidas em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versos 12 a 14, quando instrui para encorajar os desanimados, sustentar os fracos na fé, ser pacientes com todos. Estará desqualificado qualquer discipulador se ele for soberbo. 1 Coríntios 8, 1 e 2. E Tiago, capítulo 4, versículo 6. A soberba é um ambiente terrível na estrutura do discipulado. Precisa haver companheirismo. Nós vimos que um dos princípios usados por Jesus no discipulado com os 12, né? A gente tem um modelo ali, Marcos 6, 7. A mesma coisa aconteceu quando ele enviou os 70 ali em Lucas capítulo 10, verso 1, foi o de relacionar os irmãos de dois em dois. A essência do propósito eterno é a formação de uma coletividade harmônica, corpo, edifício e família. Não existe cristianismo isolado. Salmos 68, versículo 6. E a menor porção de um relacionamento se dá no companheirismo. Eu vou repetir isso. Não existe cristianismo isolado e a menor porção de um relacionamento se dá no companheirismo. Jesus colocou pessoas diferentes junto para ensinar os discípulos a conviver com as diferenças e trabalharem juntos. O grupo dos 12 tinha pescadores, coletor de impostos, carpinteiros, médicos. Talvez muitos de nós recusariam esses homens como seus discípulos, mas Jesus escolheu esses homens e os transformou nas colunas da sua igreja. Ao caminhar juntos, as diferenças podem causar algum atrito. Em Filipenses 4, 2, 3, Paulo pede para ajudarem a Evôdia e Síntique a se entenderem para o bem do trabalho. Atritos como esse, se acontecerem, fazem parte do processo. Provérbios 27, 17 fundamenta isso. Fugir do tratamento que o companheirismo pode produzir em nossas vidas nos coloca em uma posição de intocáveis, autossuficientes, isolados, soberbos, arrogantes, prepotentes, vaidosos. Porém, como vimos antes, não existe cristianismo isolado. No companheirismo, a principal função é fazer a obra juntos e aí nós somos tratados no caráter, né? Então nós louvamos a Deus por isso. E como se estabelece o companheirismo? Não há regra. Como o objetivo é a obra, a funcionalidade deve ser o principal elemento de formação de vínculos. Tem que ser funcional. Em tese, podemos ter tantos companheiros quanto precisamos, desde que eles se relacionem de maneira que realmente haja funcionalidade. O local de moradia, de trabalho, de estudo é um elemento que pode ajudar a definir esses vínculos. Outras vezes são interesses comuns, relacionamentos ligados, por exemplo, à obra, médicos evangelizando médicos, né? Mas também tem outros aspectos que poderão definir esses vínculos, tais como os dons que cada um carrega e tem a forma de se completarem fazendo a obra. Às vezes precisamos de ajuda das pessoas que nos cuidam para formarmos esses vínculos, porque naturalmente
fogem dele, né? Jesus fez isso, ele não esperou os discípulos se juntarem de 2 em 2. Se ele o fizesse, possivelmente eles teriam levado os 3 anos do seu ministério para decidir com quem ficariam. Então tem que ser uma questão prática. Jesus decidiu, mandou de 2 em 2, escolheu ele, mandou e pronto. O que fazer com o companheiro? Se o objetivo é a obra, tudo o que fazemos está relacionado com o serviço, principalmente o comum. Testemunharem, se apoiarem mutuamente nas necessidades, nos vínculos. Muitos já têm experimentado em nosso meio dividir a responsabilidade do cuidado de vidas com seus companheiros, porque reconhecem que não são donos da vida de ninguém e não possuem todas as respostas e tempo que as vidas demandam. Então, o companheirismo é fundamental para que haja o progresso do trabalho dentro do reino de Deus. Amanhã, se Deus quiser, falaremos da vida em comunidade. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia na tua presença. Nós te louvamos, te agradecemos, declaramos a tua bondade sobre nós. Nós abençoamos a Jerusalém, declaramos a tua paz dentro dos muros de Jerusalém. Nós declaramos, em nome de Jesus, que a tua paz reine ali em Israel, que o Senhor dê força e vigor a Israel, em nome de Jesus. Nós oramos por Israel hoje. Declaramos em nome de Jesus a tua presença naquele lugar. O Senhor é o Deus desse povo escolhido. Então que o leão se levante naquele lugar e que se cumpra a palavra do teu filho Zacarias, Pai. Em nome de Jesus, nós chamamos à existência a palavra de Zacarias. Os inimigos de Israel cairão por terra e sentirão o poder da força dos teus filhos, do teu povo escolhido. Nós chamamos à existência e abençoamos a Israel. Declaramos em nome de Jesus que o inimigo de Israel caia por terra, em nome de Jesus. Nós declaramos em nome de Jesus que o Brasil é do Senhor Jesus. O Brasil é uma nação que se levantará, Senhor, a favor da justiça. E eu abençoo a nação brasileira. E chamo a existência em nome de Jesus, que caiam os inimigos por terra. O Senhor é o Deus que faz sair da cova, mas faz descer a sepultura. Então, em nome de Jesus, use de justiça e juízo com os inimigos de Israel. Nós abençoamos a Israel e declaramos a presença de anjos ali em cada movimento e decisão da governança de Israel. Em o nome de Jesus Cristo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Abençoa-nos no dia de hoje e nos dá a tua paz, o teu pão, a tua semente, para que nós frutifiquemos no reino. Em nome de Jesus, nós abençoamos os nossos filhos e declaramos, eles são tesouros do Senhor, esconda-os do inimigo. Guarda a vida deles, livra-os do mal, do acidente, de tudo aquilo que não provém do Senhor, livra-os e esconda-os do mal, abençoando-os em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Graça e paz até amanhã, se Deus quiser.